Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive. Estamos aqui nos estúdios do site em Valinhos, interior de São Paulo, iniciando mais um podcast NA, mais uma vez com a presença de Mona Lisa Pelicione. Tudo bem, Mona? Tudo ótimo. E você, Fred? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Sempre uma alegria trazer mais informações aqui para o site Notícias Agrícolas, para os espectadores, sobre os manejos da agricultura. E a gente tem aqui o Marcos Belli, que é head da IOP Impasa. E a gente vai perguntar para o Marcos exatamente isso, Mona Lisa. IOP Impasa é uma sinergia, é um produto de uma empresa? Como é que surgiu toda essa opção, né, essa oportunidade para o agricultor de você poder ter um óleo adjuvante à base de milho para trazer mais eficiência no combate às pragas e às doenças? Marcos, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado. Boa tarde a você, Fred, Mona Lisa. Que bom que está aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre isso. O IOP, sim, é um produto da Impasa, ele é um acrônimo de Impasa Oil Premium, né? E esse adjetivo Premium, ele tem uma conexão direta ao fato da gente ter buscado uma melhoria em relação ao que já existia na própria Impasa. No desenvolvimento de um produto mais tecnificado, com um viés de sustentabilidade bem mais forte do que o que tinha até então. E aí, estamos aí com esse produto no mercado já há 5 anos aqui no Brasil, praticamente. Ainda estamos no início da nossa jornada, mas é um produto que vem crescendo de forma bem interessante, bem espantosa. A aceitação tem sido muito boa. O pessoal tem criado uma relação bastante sinérgica com o produto, pelo que ele faz, pelo que ele entrega e pelo que ele causa na lavoura. Agora, Marcos, antes de falar um pouquinho sobre as especificações desse produto, os benefícios, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui, você que desenvolveu esse produto, né? De onde surgiu essa ideia? Existiu uma necessidade? Você é produtor rural? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Não sou produtor rural, não. Eu tenho tido uma relação bastante próxima com eles, tenho aprendido muito com eles, mas a minha formação acadêmica é na área técnica, eu sou químico de formação. E desde então, desde que eu me formei, sempre trabalhando em indústrias de química fina. Nos meus últimos 20 anos, pouco mais até, dedicado à agricultura no desenvolvimento de aditivos para adjuvantes agrícolas, né? Os adjuvantes, para quem não tem um conhecimento muito próximo em relação a isso, são produtos que melhoram as aplicações, tornam elas mais eficientes e mais eficazes. E desses 20 anos que eu disse a você, de trabalho e dedicação a esse segmento, os últimos 10, de 2010 a 2020 mais ou menos, foram dedicados ao desenvolvimento de aditivos para produtos base de óleo vegetal. Sempre óleo de soja. Até que casualmente descobri a Impasa num centro de pesquisa lá do Paraná e fiquei curioso por saber quem era, o que fazia, e aí eu descobri o óleo de milho, que eles faziam óleo de milho. E a Impasa é o quê? Fala um pouquinho da Impasa pra gente. A Impasa é uma empresa de origem paraguaia, mas hoje o capital dela brasileiro é bastante forte, né? Impasa, na verdade, também é um acrônimo de Indústria Paraguaia S.A. É uma empresa relativamente jovem, são 15 anos de existência, ela começou acho que em 2008, se não me engano, no Paraguai, mas ela é muito madura quanto aos seus propósitos. E aquele que me chamou muito a atenção quando eu aceitei o convite deles para me juntar à organização foi a sua pegada sustentável, a sua vocação para uma agricultura e para todos os negócios em que ela está, de maneira de baixo impacto, para não dizer nenhum impacto, né? Pelo menos esse é o nosso objetivo, né? De realmente não trazer nenhum impacto ou eliminar qualquer impacto que exista ainda no mercado com as nossas tecnologias, com o nosso negócio, ou negócios, melhor dizendo. E é uma empresa gigante, já somos a maior empresa da América Latina na produção de etanol de milho. Etanol é o nosso principal produto, né? Esse é o principal negócio que nós temos. Depois nós temos o óleo de milho propriamente dito, o farelo de milho, que no nosso caso é o DDGS, que ele é incluído de solúveis, que é uma versão um pouco mais rica ou bastante mais rica que o DDGS, que é bastante comum. E do óleo que eu disse a vocês, a gente extrai uma fração para a produção do IOP. Então é um portfólio bastante enxuto, bastante focado nos mercados em que está
E todos eles sem exceção, sempre com esse viés de sustentabilidade. Então quer dizer que você conheceu a Empaz e aí você viu essa necessidade de criar, desenvolver esse produto que é o IOP. Eu encontrei aí uma oportunidade bem interessante, porque o produto que eles tinham, que ainda existe, na verdade, é bastante bom, né? Mas com a experiência que eu tinha acumulada, com a bagagem que eu tinha e todo o envolvimento que eu tive com óleos vegetais, eu identifiquei aí uma oportunidade da gente fazer algo diferente, né? A Empaz aceitou isso de braços abertos, acolheu bastante bem a ideia, a proposta que eu fiz na ocasião. Foram 2 anos de desenvolvimento, por mais que possa parecer algo relativamente simples, não é. O óleo de milho é bastante desafiador, né? Eu trabalhei com óleo de soja não foi difícil, mas o óleo de milho foi muito desafiador. Foram 2 anos de trabalho, 2 anos de pesquisa e trabalho intensos, né, para a gente, ao final desse, apenas conseguir entregar um produto que fosse verdadeiramente diferenciado, com uma proposta bastante única em relação ao que havia no mercado. E por que ele é diferenciado? Qual é o principal benefício de você utilizar o óleo adjuvante à base de milho no manejo das lavouras? Você praticamente respondeu a pergunta, Fred, o fato de ser de milho, né? O milho, eu ainda estou aprendendo bastante em relação a esse produto, porque se a gente colocar num lugar comum, para nós óleo de milho é praticamente um produto de prateleira, né? E essa é a primeira vez que a gente trouxe ao mercado uma nova aplicação, um novo uso do óleo de milho, né? E isso seguramente eu posso dizer categoricamente e de maneira muito afirmativa, assertiva, melhor dizendo, de que é o grande diferencial. É o grande diferencial. Nós temos um produto altamente concentrado das características que ele tem. São essas características que eu estou descobrindo, estou aprendendo, estou estudando, né? E a cada descoberta que eu faço, eu consigo entender o porquê da satisfação das pessoas que o utilizam, né? E o porquê de tantos testemunhos muito favoráveis ao produto. Qual é a principal característica quando você aplica o adjuvante IOP em parceria, né, compartilhado com os produtos químicos que estão no mercado ou até mesmo os produtos biológicos? Qual é a função que ele decorre na planta para que tenha esse benefício, essa eficiência que você está nos comentando? Vamos lá. Aquela percepção que nós temos de que ele é um alimento, né, ele também tem sido um alimento para a planta, né? Eu fiz um estudo bem interessante. Quando eu vim para a Empaz e percebi esse viés forte na questão da sustentabilidade, e eu com 20 anos, um pouco mais de experiência acumulada na área de adjuvantes, eu me atentei para uma coisa que eu nunca havia pensado antes. Afinal de contas, qual que é a biodegradabilidade do meu produto? Eu fui e estudei. E claro que me chamou a atenção o fato de que vários outros produtos utilizados no mercado visivelmente não eram biodegradáveis, né, pela relação que eles têm com alguns outros componentes aí que eles são bastante agressivos. Eu já sabia da existência de produtos muito agressivos e aí eu falei, eu preciso verificar isso daí. Para minha surpresa, eu descobri que nesse teste o nosso produto ele se decompôs ou se degradou completamente em 23 dias apenas. 23. É uma metodologia que separa os imediatamente biodegradáveis dos outros. O que separa isso são 28 dias. Qualquer coisa que se degrade em até 28 dias pode ser chamado de imediatamente biodegradável. No nosso caso, foram 23 dias. Esse foi o primeiro entendimento. A partir das outras descobertas que eu fiz em relação ao produto em si, suas características, componentes e o que cada componente representa na aplicação, eu reconsiderei esse estudo e eu concluí que ele não é biodegradado, ele é metabolizado. Tá? Eu começo com isso ligar os pontos da diferenciação que o produto tem, do que o torna diferente em relação aos demais e o do porquê dos produtores, de todos que acabam utilizando o nosso produto no seu manejo, no controle de seja lá do que for, acaba produzindo um nível de satisfação acima da média. Né? Então, é um produto, em grande parte, ou se não pela parte total, é o fato do óleo de milho estar presente em grande concentração. Tá? Nosso produto tem 90% de concentração e 10% de aditivos que são necessários para que possa levar o óleo ao alvo final, ao objeto da aplicação, seja o fruto, folha ou o que for.
E na prática, né? Ele serve para todas as culturas. Em que etapa do processo de produção ele se encaixa ali? Vamos falar de uma forma bem didática, para aquele produtor que está nos assistindo e está com alguma dúvida. Até agora nós não tivemos nenhuma contrariedade em relação ao uso do nosso produto, seja para herbicida, inseticida, fungicida e até mesmo para biológicos, independentemente da etapa em que a aplicação ou a lavoura está, seja na etapa pré-plantio, vegetativo, produtivo, né? Então até agora nós não temos nenhuma notícia de que algo não tenha saído bem. Essa integração, né? Ela pode acontecer independente da etapa do processo ali de produção. Independente da etapa, e vou até aproveitar que você usou a palavra independente, independentemente do horário também. Aqui traz uma outra diferença bem interessante, porque a maioria das aplicações, não sei se por tradição ou por escola que havia na agricultura, as aplicações acontecem em momentos menos críticos do dia, em que você não tem o sol tão expoente, umidade não tão baixa. E a aplicação do IOP, nós fizemos alguns testes ácidos para o nosso produto, a gente observou que mesmo naquilo que não é recomendado ou preconizado, tipo meio-dia, 1 hora, 2 horas, não importa, o nosso produto vai bastante bem. Bastante bem. Então ele dá uma amplitude grande ao produtor. Conta do vento, não é? Vento, sol, umidade. Vento, sol, umidade são essas questões mais críticas desse horário do dia, né? O vento não é necessariamente um problema. Eu diria que todas as aplicações, algum vento é necessário. Você tem uma aplicação totalmente isenta de vento, não é recomendado. Isso talvez seja um paradigma para alguns produtores ainda, que tem esse entendimento de que não pode ter vento, o sol não pode ser tão alto, a umidade não pode ser tão baixa. Ok. Não vamos dizer que isso esteja completamente errado, mas a ideia do uso do IOP é trazer uma nova forma de entendimento desses fatos, na medida em que ele não tem restrição nenhuma, seja por questões de temperatura, umidade, não importa, e até mesmo com um pouco de vento, ele vai bastante bem. E ele foi testado em diversas culturas? Diversas culturas. Milho também? No milho também. Nós temos testes referendados por Fundação MS, Fundação MT. Nós estamos agora com uma nova rodada de testes na Fundação MS. Os testes, as validações, elas não param. Uma só não é suficiente. Você tem que fazer isso constantemente, renovar constantemente o seu inventário de dados, né? E testes em milho, testes em HF, testes com controle de ervas, testes em pastagens. Não há... E biológicos, eu acho que vale a pena fazer um destaque aos biológicos, né? Os biológicos, eles crescem fortemente, né? No Brasil e no mundo, mas eu diria que o Brasil hoje está assumindo um papel de liderança global nessa conversão, nessa virada de chave entre os produtos sintéticos para os não sintéticos. No ano passado, no Congresso de Soja, eu entendi, através de uma apresentação que eu pude assistir, que o PIB dos biológicos no Brasil era de quase 40%, enquanto que nos Estados Unidos isso não passava de 12% ou 13%. Isso dá uma medida bem interessante do quanto a agricultura brasileira está sendo receptiva aos biológicos. Claro, é muito incipiente ainda, há muita desconfiança, e é natural, não é fácil você virar a chave de uma forma para outra, mas o IOP tem contribuído muito para aumentar a segurança do produtor no uso dos biológicos, porque é um alimento que traz alguma proteção natural a micro-organismos, e quando a gente fala de biológico, a gente fala de micro-organismos. E o IOP, tendo essa afinidade, tanto pela planta quanto para micro-organismos, até mesmo para nós, quando consome óleo de milho como um alimento, é uma associação bem interessante. Ô Marcos, e como é que está a aceitação do agricultor em fazer uso do IOP ou dos óleos adjuvantes no processo? Como é que você está percebendo aí a aceitação do produtor em fazer uso desse manejo? A aceitação ela é total. As pessoas, os produtores que nos dão a oportunidade de falar um pouco do produto e de testarem o produto, é quase que um caminho sem volta. Eu ia fazer uma outra pergunta, então você tem um dado de quanto que a agricultura é manejada com o uso de óleo adjuvante? Você tem essa informação? Eu tenho, a maioria. Eu diria que o mercado brasileiro hoje,
que utiliza óleo, seja ele vegetal ou mineral, o mineral ainda é um protagonista importante da agricultura nacional e até de fora do Brasil, eu diria que está entre 40% e 50%. Entre 40% e 50% do uso de adjuvantes no Brasil e grande parte da América Latina fica nessa faixa, nesse intervalo entre 40% e 50%. Sendo o óleo mineral ainda um protagonista forte nesse. Diria que se fosse para pegar o universo de óleos, eu diria que tanto os adjuvantes, base de óleo vegetal, quanto óleo mineral, os minerais ainda são predominantes. Qual é o argumento que você está usando nesse momento para aumentar essa participação, então, do óleo adjuvante no manejo? O que você tem ainda que provar para esse agricultor que não faz uso? Esse é um trabalho que não dá para fazer sozinho. Eu tenho contado muito com a ajuda de uma tendência forte do mundo, a bem da verdade, em entender o que está comendo, o que está vestindo, como que aquilo é feito, como que aquilo é produzido. A Europa, evidentemente, é o grande carro-chefe, é quem puxa a fila sempre nessas questões ambientais e de segurança humanitária, né? Alguns países seguem prontamente as determinações que a Europa faz, outros são um pouco mais tardios em relação a isso e outros bem tardios, né? Eu diria que o Brasil, nós temos de todo tipo de perfil. Nós temos perfis que são prontamente, como é que eu posso dizer? Amigável? Favorecido? Existem setores da sociedade brasileira, eu me refiro à agricultura em especial, que são imediatamente seguidores dessas tendências e outros nem tanto, né? Ainda há uma indexação muito forte à questão dos custos do Brasil. E isso acaba atrasando um pouco o desenvolvimento de novas tecnologias, a adesão de novas tecnologias, né? Mas essa tendência que está acontecendo no mundo das pessoas, do consumidor final se envolver mais na cadeia, de tudo que ele consome ou adquire, para nós ainda é um pouco distante isso. Mas na Europa isso não é tanto. Eles precisam saber eles o que foi estão interessados. Utilizado durante todo o processo, a rastreabilidade do produto. Exatamente. Então, claro que eu conto com a ajuda disso. É uma força extra que eu diria importante para o setor agro mundial. Essa busca por aplicações ou por agricultura mais sustentável, de menor impacto e de uso de produtos menos agressivos de maneira geral. Então, quando isso quando acontece e afeta o produtor nacional, a adesão pela minha tecnologia é imediata. Para aquele grupo de produtores do segmento agro que têm uma aderência um pouco mais tardia, não é tão fácil assim. Fácil entre aspas, né? Não tô diminuindo aqui o esforço, não se trata disso. Mas claro que essa mudança no comportamento mundial é um fator importante. Eu acho que apresentar os benefícios também, né, para o produtor rural é uma forma de você convencê-lo a usar os produtos. Absolutamente. O produto. Absolutamente. E quais são esses benefícios? Só para você reforçar aí. Quando adjuvante, né, você faz com que a aplicação do biológico ou do sintético ele se fixe melhor na planta. Esse é um fator importante do adjuvante nesse sentido? Do ponto de vista conceitual, sim. Mas não subtém isso somente a partir de produtos sintéticos. Os biológicos também? Os biológicos também. E no caso do IOP, ele é um produto que é percebido ao entrar em contato com a planta como algo bom, algo que não traz nenhum prejuízo à planta, ou que seja ele de qual espécie for. Mais uma pergunta de leigo, né, Monalisa? A gente está aqui aprendendo muito com o Marcos Belli, né, a respeito dessa possibilidade sustentável de fazer combate às pragas e às doenças. Quando você faz o uso do óleo adjuvante junto com a aplicação do sintético, do químico, você está diminuindo essa proporção? Você tem que fazer uma aplicação na lavoura para combater uma praga ou uma doença, pela recomendação agronômica. Quando você faz o uso do adjuvante, há uma percepção de que você pode usar menos esse produto químico? O próprio agrônomo
poderia fazer essa recomendação se ele usasse 100 com o milho, com o adjuvante do IOP à base de milho. Você pode diminuir essa proporção do químico no combate à praga e à doença, justamente porque o milho vai trazer talvez um fortalecimento, né? O IOP vai trazer uma força para a planta diferente na sua fisiologia? Eventualmente, sim. Mas essa é uma recomendação que nós não fazemos, porque nós respeitamos a prerrogativa que a indústria tem, os anos de estudos feitos para o posicionamento das suas tecnologias, e eu não posso, de forma alguma, contrariar isso. Nosso respeito aos protocolos e aos posicionamentos é total. Mas existe já uma tendência de que pode acontecer, em algum momento, essa recomendação ser diferenciada. Nós temos alguns casos reportados e que para nós serve de aprendizagem e de satisfação também, claro, né? Mas isso fica para nós, a gente não propaga isso em respeito à autoridade e à propriedade que a indústria tem sobre seus produtos. Como é que as pesquisas estão avançando, então, Marcos, para que a gente chegue nesse ponto? Como é que você está trabalhando para que o IOP passe de ser um adjuvante para ser um protagonista? Boa! Essa tarefa não é fácil. Primeiro que o Brasil é um país continental, é bastante heterogêneo, seja em qual setor for da sociedade, na agricultura não menos. E não é só por uma questão de termos diferentes pessoas, nós temos diferentes climas, diferentes condições, diferentes tipos de estresse. Então é bastante complicado, é bastante complexo isso. Tem me ajudado muito a gente perceber que o IOP tem sido muito sólido quanto aos resultados que entrega, independentemente da região que nós estejamos falando, da peste ou da doença. Tá? Então, a reprodutibilidade dos resultados do IOP ela é quase que total. E você me perguntou agora há pouco, Mona Lisa, sobre quais aplicações, herbicida, inseticida, fungicida e biológicos, que eu te respondi. Essa reprodutibilidade ela é notória em qualquer uma dessas aplicações. Nós temos resultados que são muito coincidentes, seja ele obtido no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia ou no Goiás. E isso é muito interessante. Isso em grande parte, porque, como eu disse a vocês, 90% do nosso produto é óleo de milho. Muito pouca interferência de qualquer produto sintético na sua composição. Então, é sempre o mesmo produto, da mesma forma, do mesmo jeito. Nós somos os produtores do óleo de milho. Nós não compramos óleo de milho. Então, nós temos padrões rigorosos de produção, o que garantem, melhor dizendo, a mesma performance, aplicação pós-aplicação, independentemente da região. Então, diferente de vários outros produtos que há no mercado, que eles são dependentes de fornecedores, nós não somos dependentes de fornecedores. Nós somos os fornecedores de nós mesmos. Então, eu sei de onde vem, como é feito, por que é feito, e enfim, isso me dá uma garantia muito grande que, obviamente, eu transfiro para o produtor final. Nos Estados Unidos, que é consumidor ativo do milho, né? São mais de 300 milhões de toneladas de milho todos os anos produzidos lá nos Estados Unidos. Eles utilizam também o IOP ou algum adjuvante à base de milho como... Adjuvante à base de milho eu desconheço e eu quase que posso dizer que não, porque eu tenho sido... Sábado mesmo, antes de ontem, eu tive uma reunião com um produtor americano e que ficou curioso por saber mais sobre o IOP. E ele deu uma declaração que para mim foi muito interessante. Ele nunca viu um produto parecido ou sequer próximo do IOP, depois da apresentação que eu fiz a ele, mesmo estando ele no mercado americano e ali no cinturão do milho. Então, eu desconfio que não é o caso, né? Então, para mim é motivo de mais orgulho ainda por ter participado desse projeto e sendo os Estados Unidos o principal mercado para adjuvantes também, mercado mundial de adjuvantes, quase que 40% dele acontece nos Estados Unidos. A América Latina vem em segundo com 17% desse mercado. Ou seja, isso dá, e nós conhecendo o Brasil como é, a dimensão que tem, e saber que ainda assim nós somos 17%, enquanto que os Estados Unidos 40%, isso dá uma medida bem interessante do tamanho desse negócio lá. E apesar disso, não há notícias. Eu não vou afirmar categoricamente que não conheço ainda isso no detalhe que vocês estão me pedindo, mas
a reunião que eu tive no sábado, de alguém que está no cinturão do milho, é uma boa indicação. Concordam comigo? Sim. Parabéns, legal. Ô Marcos, e como é que você vê a participação do mercado agrícola em relação ao share do IOP? Quais são as culturas que mais agregaram aí nesse conhecimento, nessa possibilidade que o IOP realiza? É o algodão, é a cana, é o milho, é a soja? Como é que está a participação? Você vai achar que não é verdade o que eu vou te falar. Mas praticamente todos os cultivos que tiveram a chance de utilizar IOP trouxeram algum aprendizado para mim. Então, é muito difícil para mim apontar para você qual dentre eles. Claro que soja e milho são os grandes protagonistas praticamente de qualquer agricultura do mundo. Mas quando você vê o IOP sendo aplicado em HF, hortifruti, outros tipos de cereais, enfim, é impressionante. São coisas que eu, nos meus 20 anos de experiência que eu já comentei com vocês, nunca tinha escutado ou presenciado com os adjuvantes sintéticos que eu sempre fui envolvido, que eu estive envolvido. Qual é a cultura que você ainda precisa trabalhar um pouco mais ainda para fazer esse produtor rural entender do processo e dos ganhos de benefício? Absolutamente todas. Absolutamente todas. Claro que existem cultivos que são mais, digamos assim... Acessíveis, talvez? Não é essa palavra. Há cultivos que trazem uma expressão maior. Eu vou dar um exemplo. A Urtec que nós tivemos presente recentemente. Vocês concordam comigo que do segmento agro é aquele que... O Urtec representa aquele que praticamente sai da terra e vai para a mesa? Sim, direto. Né? Praticamente isso, né? Sem muito exagero da minha parte. E para nós é extremamente importante estarmos ali para mostrar que, ok, a gente pode, a gente compactua com isso. Então, se você tiver que tirar alguma coisa da terra e ir para a mesa, vá com o IOP. Até com as flores, né? Até com as flores, sem dúvida que sim. Tá bom. Ô Marcos, como é que você tá? Vamos falar um pouquinho, fora um pouquinho do assunto técnico, né? Vamos para redes sociais, comunicação do agro, né? Nós estamos sempre defendendo o agronegócio. E parece que agora a gente encontra cada vez mais na internet esses influenciadores que trazem uma comunicação mais efetiva. Está aqui a Mona Lisa fazendo esse trabalho muito bonito, que é a comunicação do agro ser efetivamente aceita pelo público urbano, né? Quando você está à frente de uma empresa que trabalha com produto sustentável, natural, como é que você se sente e quais são as perspectivas de que essa rastreabilidade acabe sendo o ponto de referência do urbano com o agro para entender que o agronegócio não é esse vilão que se coloca às vezes na televisão e outras mídias, que a gente fica até um pouco triste, né, com saber que somos, às vezes, quem trabalha com agronegócio injustiçado, né, com essas informações. Ok, Fred, essa pergunta ela é bem provocativa, né, bem intrigante. Bom, falando pessoalmente, eu ser agente de mudança é uma coisa que me agrada muito, né? Saber que eu faço parte de uma mudança, sempre para melhor, evidentemente. Claro que o melhor não é definido por mim, eu não teria essa pretensão de definir o que é melhor, mas com base naquilo que o mundo fala, ser agente disso, participar desse processo, para mim é motivo de muito orgulho e é o que pauta o meu trabalho, é o que pauta os meus desenvolvimentos, é o que pauta tudo que eu procuro falar a respeito. Eu vou dar um exemplo muito fácil de você entender. Quando eu estava ainda na empresa anterior que desenvolveu a tecnologia do IOP, eu decidi, ou melhor, eu determinei que a tecnologia que seria utilizada em associação com o óleo de milho da Impasa, tinha que ser aprovada para agricultura orgânica. Muito antes do IOP existir. Isso referendado por selos importantes, o selo americano OMRI, que é reconhecido no mercado americano, canadense e mexicano. Pois bem, vim para a Impasa, depois de um tempo, fui convidado para me juntar a eles. A primeira coisa que eu fiz foi obter o equivalente ao OMRI, ou OMRI, melhor dizendo, aqui no mercado nacional, que tem reconhecimento no mercado europeu e asiático, que é o IBD, que agora chama-se KIMA, Q-I-M-A. Ou seja, muito antes de eu falar com o produtor, eu já procurei fazer a minha parte dentro de casa. Okay?
Muito bem, produto pronto. Tecnologias prontas no mercado. A indústria, muitas se dizendo comprometidas, algumas muito mais na teoria do que na prática. E alguns setores que referendam o que é bom e o que não é bom, o que deve e o que não deve. Eu acho que falta um pouco por parte de nós, da indústria, da cadeia, antes mesmo de chegar no produtor, um trabalho de conscientização maior em todo o público. Eu mesmo, na reunião que eu tive com o IBD recentemente, eu pedi a eles, vocês têm um papel muito importante, vocês têm um papel decisivo, vocês dizem quem é e quem não é orgânico. Vocês têm que ter um papel social. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala de alimento. Não dá para não dizer que não tem uma responsabilidade social nisso. Social, ambiental. Então, não é simplesmente dizer o meu produto é orgânico e ponto. Você tem que explicar ao produtor, explicar à cadeia o que significa ser orgânico, o que significa ser sustentável, o que significa ser de baixo ou de nenhum impacto. Então, para muitos agricultores ainda, eu percebo uma distância muito grande em relação a isso. Então, não passa apenas pela tecnologia, passa por atitude, passa pela nossa vontade e responsabilidade que temos que ter em relação ao ensinamento de toda a cadeia do que significa ter um produto diferenciado no que diz respeito ao seu compromisso com o meio ambiente e com as pessoas. É isso que eu acho. Manalisa, estamos fazendo um trabalho importante aqui, né? Você percebe, né, que estamos tentando convencer não só os agricultores a utilizar o IOP nas suas lavouras para serem mais eficientes, mas esperamos também que essa mensagem chegue ao público urbano, né, Manalisa? Que é o trabalho que você faz muito e com muita eficiência para mostrar que a agricultura brasileira mudou. Hoje o Marcos já trouxe essa informação, inclusive no elevador do meu prédio lá tem uma televisãozinha lá. Hoje a primeira informação que eu vi é legal, né? Você sabe que trabalha com agro, a primeira informação que eu vi que veio do site, acho que UOL, não sei exatamente, não vou confirmar aqui, mas estava escrito lá. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Poxa, isso acordar de manhã e ter essa informação, sabendo que você faz parte disso, é muito interessante. Por isso que eu trouxe o Marcos aqui, viu, Manalisa, para a gente bater esse papo gostoso aqui sobre tecnologia e inovação, mas também para dizer que se você fizer uma rastreabilidade nos nossos produtos até chegar ao consumidor final, nós vamos entender que os processos hoje estão cada vez com menor impacto. Com certeza. Como é que a gente faz, Manalisa, para fazer esse público urbano entender que nós estamos fazendo sempre o melhor? É um desafio, né? E eu acho que você falou algo muito importante, que é uma responsabilidade nossa, né? Nós que vivemos isso, somos responsáveis por anunciar isso e comunicar. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu costumo sempre bater nessa tecla, o agronegócio sim é sustentável, porque a sustentabilidade ela é composta por 3 pilares. Muita gente esquece disso, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. E as pessoas, elas focam só no ambiental. E eu, como vivo no campo e na cidade, eu me atrevo a dizer que o campo é mais sustentável do que a cidade, porque existem projetos muito mais sustentáveis no campo, em grandes fazendas e pequenas propriedades, do que nas indústrias e nas cidades. Vocês que vivem também no campo, Fred, você pode comprovar isso. Então, a gente vai nas fazendas, a gente vê cada ações sustentáveis, assim, eu olho e falo, meu Deus, que coisa legal. E aí você vai na indústria, né? Eu tenho agência de marketing, eu atendo clientes da cidade e também do campo. Você vai na indústria, na cidade, você não vê coisas criativas e legais, ações sustentáveis como a gente encontra no campo. Então, acho que isso é importante. A gente tem que mostrar para a cidade, para a sociedade em geral, que o agro, sim, é sustentável. E muito linda essa mensagem do seu elevador. Gostei. Acho que é isso. Porque, pô, é incrível a gente saber que no elevador de um condomínio, né, urbano, a gente está recebendo uma informação que está defendendo o agronegócio. Eu fico super feliz de ouvir isso, porque há pouco eu disse sobre o fato da Europa ser o grande puxador de fila nessa mudança de comportamento. E o que você acaba... Eles estão preocupados, né? Porque a parte agrícola deles já foi toda devastada, exatamente, né? E a parte... E o que você acaba de dizer, para mim, é uma novidade. Eu não imaginei que isso estivesse nesse nível de estar no elevador de um prédio residencial, alguma notícia nessa linha de pensamento, nessa linha de Estamos evoluindo. Né? Bastante. Porque olha só fazendo um parênteses aqui, imagine um adolescente, ou quem nem
agronegócio é uma palavra assim um pouco distante. Que entende talvez de agricultura, agronegócio é diferente. Agora, falar de sustentável, o cara fala, nossa, mas o que será que é isso, né? Por que nós estamos em primeiro lugar? Talvez ele vá lá no Google dele e comece a pesquisar, e aí a gente ganhou uma adesão, né? Talvez ele vá defender para os colegas dele, como a própria Mona Lisa já trouxe aqui, que o amigo do filho dela perguntou se o leite vinha da caixinha. E que é normal isso ainda, né, Marcos? Infelizmente, né? Então, se a gente não puder sabem. dizer que, na verdade, o agricultor é conservacionista, porque é a indústria a céu aberto que ele está empreendendo, aí a gente vai ganhar mais um ponto. E a gente fica feliz também de saber que as indústrias estão trazendo essas propostas para que a gente possa. Tem os biológicos chegando com muita força, né? O Brasil já é primeiro lugar também no uso de biológico. E agora adjuvante, a base de milho, uma base natural. Isso a gente vai fortalecendo cada vez mais o manejo, certo, Marcos? Com certeza, com certeza. A nossa parte nós estamos fazendo. Claro que não é um trabalho individual, tem que ser um trabalho coletivo. A informação ela é coletiva. A informação que parte de um apenas, me desculpa, não tem muito, não reverbera muito, porque aquilo pode ser confundido com algum interesse comercial ou coisa que o valha. Agora, quando você faz parte de um grupo que pensa igual, que busca pelo bem comum da mesma forma, aí é diferente. O IOP participa desse grupo, o IOP tem essa história para contar. Então, vocês como agentes de comunicação também são agentes de mudança. Eu estou tentando trazer essa característica de ser um agente de mudança para um produto comercial. Né? Não olho o produto, o IOP, apenas comercialmente. Comercialmente é a menor parte daquilo que eu faço. A minha maior preocupação é realmente ser um agente transformador, um agente de mudança para aquilo que o mundo está pedindo. E parece que não, mas o efeito Covid ele trouxe uma aceleração nesse processo. Eu percebi claramente que a Covid trouxe as pessoas mais para dentro do negócio, no sentido de quererem entender o que está acontecendo, o que elas compram, o que elas vestem, de onde vem, por que vem. Então, isso é muito interessante, é muito bacana e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Parabéns, legal. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Legal Obrigado. esse papo, né? A gente poderia, como eu sempre digo, esses nossos podcasts têm sido bastante cheio de muito conhecimento, né? A gente fica muito feliz de poder trazer aqui os amigos para bater esse papo aqui presencial. Como você falou, a Covid nos afastou. Sim. E essa pós-pandemia, acho que a gente está querendo talvez fortalecer mais esses encontros. Agradeço, Marcos, pela sua participação aqui no podcast NA. Marcos Belli, head do IOP, junto com a Impasa, trazendo uma evolução e uma revolução, posso dizer também, no manejo da agricultura com adjuvante à base de milho. Certo, Mona Lisa? Certíssimo. Muito obrigada, viu, Marcos, pela sua participação. Foi muito bom aprender um pouco mais aí com você. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e contem comigo para novas oportunidades. Será um prazer estar aqui novamente. Deixa aí suas redes sociais para quem quer te acompanhar, quiser saber mais. Saber mais sobre IOP, como é que a gente vai? O que o pessoal Nós faz temos pra te no encontrar? Instagram, vocês podem procurar por Tecnologia IOP, que é a nossa página no Instagram. A gente tem usado mais o Instagram ultimamente. Nós temos também na nossa página no LinkedIn, que também é Tecnologia IOP. Eu acho que essas são as duas principais redes que vocês podem ter um acesso diário e frequente do que a gente tem feito, do que a gente tem falado a respeito do produto. Perfeito. E a sua? A dele é chique A demais. minha é chique demais. A minha é Fred Olívia oficial. Oficial, porque tem bastante, sabe? Fred Olívia é muito concorrido. E a minha eu preciso falar também. Deixa Por eu favor. fazer meu momento seu. influencer aqui. Por favor, Mona A Lisa. minha Mona Lisa Pelicione. Legal, Mona Lisa, grande parceira, viu, Marcos? A gente está muito feliz aqui de poder ter esse apoio do site Notícias Agrícolas, de ter essa plataforma que foi eleita o site mais bem avaliado do agronegócio brasileiro. Veja só, né, Mona Lisa? Não me surpreende, Obrigado. não me surpreende. A Obrigada. gente tá muito animado para levar uma comunicação cada vez mais. Que honra, né, Fred? Tá aqui representando, exato. Mais uma vez, obrigado, Marcos, pela sua presença. Marcos Belli, IOP, trazendo informação aqui sobre novas tecnologias no manejo. E a você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco que tem mais informações. Obrigada, pessoal. Beijo, até mais. Valeu, Fred. Valeu, obrigado. Obrigada, Marcos.